Então, nesse momento, o que a gente está vendo aí, basicamente, é um padrão de alargamento difícil. No gráfico semanal, Ethereum contra dólar, ele tem uma resistência logo aqui na faixa de $4.000, uma resistência importante com 3 topos tocando a mesma área. Topo, topo e topo. Batemos aqui, região de resistência, recentemente, na semana passada. Eu acho que o mercado tem força sim para romper essa área, e eu acho que vai romper, minha opinião. Tá? Eu não tenho um sinal gráfico que me indique isso, eu não tenho nenhum sinal que me diga se vai romper ou não. Tá? Mas, contudo, a semana passada forma uma barra chamada armadilha de compra. O que é uma armadilha de compra? Vocês podem definir isso na vida de vocês. Toda vez que o mercado não quer ir para um lado, ele vai para o outro. Tá? Então, o que tu quer dizer com isso, Stormer? Bom, o que eu quero dizer com isso, basicamente, é o seguinte. Quando vocês notarem o mercado fazendo aproximação de uma zona de resistência, qualquer zona de resistência, pode ser uma média móvel, pode ser um topo anterior, como é o caso aqui, pode ser um número redondo. Então o mercado sobe na direção dessa resistência e ele faz uma barra vermelha. Essa barra vermelha, ela denuncia o quê? Essa barra vermelha, ela denuncia pressão vendedora que apareceu nessa semana, acreditando que esta resistência e esta resistência iriam empurrar Ethereum para baixo, trazendo Ethereum para a região de 2.550. Então o mercado, quando bota essa barra vermelha, a gente dizendo vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, chegou na resistência e não tem mais como subir. É isso que o mercado está dizendo com essa barra vermelha. Só que quem vendeu esse troço aqui vai ter que botar algum tipo de stop, né? Vai ter que. Ou seja, esses caras botam os seus stops imediatamente acima da máxima dessa barra vermelha. O que significa que se a gente rompe esta barra vermelha ainda essa semana, todo mundo que esperava uma queda do mercado vai dizer assim: cara, eu tava pensando que se o troço ia cair, tá subindo. Eu vou ter que entrar comprando. Então, este ponto se chama armadilha de compra, em que os vendidos foram armadilhados, caíram numa armadilha e o mercado dá um tiro para cima. Então, nesse momento, no gráfico semanal, a ruptura de $3.960 bateria o desespero de quem vendeu achando que os 4K iam impedir a alta do Ethereum e aí empurraria Ethereum no mínimo 2 vezes essa amplitude para cima, indo buscar a região de $5.480 neste momento. No gráfico diário, a gente vê que o mercado aqui faz um padrão chamado padrão de alargamento. Um padrão muito chato, muito difícil de ser operado. É um padrão tecnicamente extremamente complexo. Tá? Como é que é o desenho desse padrão? Ele já tinha feito aqui esse padrão. Ó, tu tem topos ascendentes e tu tem fundos descendentes. Olha que saco isso, né? Porque quando você tem topos ascendentes, mas fundos também ascendentes, você tem uma tendência de alta. Quando você tem topos descendentes e fundos descendentes, você tem uma tendência de baixa. Quando você tem topos no mesmo nível e fundos no mesmo nível, você tem uma tendência de lado. Mas que tipo de tendência é essa daqui? Em que você tem topos ascendentes, então topo mais alto que o anterior, só que o fundo é mais baixo que o anterior. Que tipo de tendência é essa? É uma coisa abominável, né? Porque perde o fundo, sobe. Rompe o topo, cai. Perde o fundo, sobe. Rompe o topo, cai. Perde o fundo, sobe. Rompe o topo, cai. Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Rompeu o topo, caiu. Perdeu o fundo, subiu. Então aqui a gente faz o mesmo padrão, ó. Exatamente o mesmo padrão. No 240 minutos, mais fácil de ser visto. Ó. Rompeu o topo, afundou e perdeu o fundo. Rompeu o fundo, rompeu e subiu até o topo. Rompeu o topo, perdeu a mínima, afundou para o fundo. Perdeu o fundo,
rompeu essa mínima para cima, voltou. É um padrão dificílimo de ser operado, dificílimo de ser operado. Tu fica tomando olé do mercado todo o tempo. Nesse momento, e esse é um padrão produzido por robôs. Isso não é um padrão produzido por pessoa física. Quem produz isso são os robôs de alta frequência que ficam caçando os stops dos comprados e dos vendidos. Em verdade, o que o robô faz? Ele literalmente rompe a máxima chamando operação de compra. Quando os compradores entram, ele entra vendendo, 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 até que bate nessa região de suporte aqui, onde está o stop que todo mundo comprou, e daí aqui ele começa a comprar, 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 e daqui ele entra vendendo, 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 e daqui ele está comprando, 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 e daqui, quando chegar aqui, ele vai entrar vendendo, 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 e com isso ele vai construindo um preço médio da posição de Ethereum muito em conta para a instituição que está trabalhando Ethereum. Então, nesse momento, o que a gente está vendo aí, basicamente, é um padrão de alargamento difícil. Neste momento, o meu objetivo principal para Ethereum encontra-se em $3.890 no gráfico de 240 minutos, que é o mesmo para o gráfico diário. E no meu entendimento, sim, o mercado está acumulando aqui para poder romper essa região efetivamente e ir embora, acelerando dentro do movimento que a gente espera que aconteça no mês de setembro para outubro.